misteriosos, misteriosas, sejam bem-vindos para mais uma quarta sombria. Hoje eu trouxe para vocês o caso do poltergeist de Enfield. É um dos mais documentados já na história até hoje de casos de fantasmas. Na época dividiu opiniões. Muitas pessoas acreditam que realmente aconteceu aquilo tudo, mas muitas pessoas acham que tudo que aconteceu foi uma manobra para chamar atenção, para conseguir arrecadar algum dinheiro. Bora ver se realmente é tudo verdade ou não? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva agora, deixa o seu like já agora no início do vídeo, acione o sininho para sempre receber notificações de novos vídeos, pega o seu café ou a sua Coca-Cola e bora para mais um vídeo. Tudo iniciou no dia 31 de agosto de 1977, quando Peg ouviu as meninas gritando. Ela estava lá no andar de baixo, então ela correu rapidamente as escadas, foi até o quarto das meninas, onde dormia a Janet mais a Margaret. Chegando lá, ela viu que a penteadeira estava fora do lugar, só que a penteadeira ela é muito pesada. Então assim, ela sabe que as meninas não teriam força para arrastar aquela penteadeira, então ela estranhou tudo isso. As meninas falaram que a penteadeira andou sozinha, mas ela era muito cética, não acreditava nessas coisas, então ela meio que achou que era coisa das meninas, pegadinha delas. Então ela pegou a penteadeira, colocou de volta no lugar, desligou as luzes e estava saindo do quarto. E aí ela ouviu novamente um barulho. E aí ela voltou rapidamente, ligou a luz e a penteadeira estava andando sozinha. Ela achou muito esquisito, então ela pegou novamente a penteadeira, colocou de volta no lugar, foi andando pra trás e de repente quando ela começou a andar, ela ouviu o barulho de novo. Ela virou já na mesma hora e a penteadeira começou a se locomover sozinha. E ela ficou muito assustada na hora, sem entender como que aquilo estava acontecendo. E aí ela pegou novamente a penteadeira, foi colocar de volta no local, só que nesse momento ela já não conseguiu mais arrastar a penteadeira, como se uma força sobrenatural estivesse segurando a penteadeira naquele local. Então ela não conseguiu movimentar mais e ela começou a ouvir um barulho, umas batidas na parede, como se alguém estivesse batendo na parede da casa. Então ela se assustou muito, chamou um dos seus filhos e pediu para eles irem até o vizinho. O nome do vizinho é Vic Nottingham. Ela pediu para que fossem lá para falar para ele que tinha algo acontecendo estranho na casa, que estava ouvindo umas batidas nas paredes, que ela não conseguia encontrar de onde estava vindo essa batida, então para ele ir lá socorrê-la. Então uma das crianças foi, ela ficou lá com as meninas e assim, o vizinho achou que tivesse alguma pessoa invadindo a casa, então o vizinho já entrou rapidamente dentro da residência e assim que ele entrou na sala, ele já começou a ouvir o barulho de batidas e ele começou a procurar esse barulho e por onde ele andava, esse barulho meio que perseguia ele. Ele subiu as escadas, foi até o quarto das meninas e o barulho perseguia ele em tudo quanto é lugar e eles não conseguiam descobrir de onde estava vindo esse barulho. Então na mesma hora ele chamou a toda a família para ir para a casa dele e ligaram para a polícia. E então todo mundo se locomoveu para a casa do vizinho enquanto a polícia chegava. Por volta de 1h da manhã, 1-2 horas da madrugada, chegou 2 agentes da polícia. Entrou primeiro a policial Caroline Hips. Assim que ela entrou lá na residência, ela viu uma cadeira se mover sozinha. Ela relata que foi muito assustador no que ela estava entrando na sala. A cadeira ela se moveu para alguns metros para a esquerda e depois alguns metros para frente e não tinha ninguém. Ela olhou para ver se era pegadinha de alguém, se tinha alguém que, sei lá, com algum fio na cadeira, puxando a cadeira, mas não tinha ninguém, não tinha nenhum fio, não tinha como essa cadeira se mover sozinha. Então ela ficou muito assustada, ela ficou com muito medo na hora. E ela também estava ouvindo barulho e ela começou a procurar na casa e logo em seguida o seu parceiro entrou também. Eles começaram a procurar na casa esse barulho, de onde estava vindo, não conseguiram achar. E eles viram uma bolinha de gude se movendo sozinho também pela casa. E eles ficaram muito assustados na hora. Só que assim, não tinha explicação de como essa bolinha estava se movendo sozinha. A cadeira o parceiro não presenciou porque ele ainda não tinha entrado na residência. Então somente ela que viu, mas o parceiro já viu a bolinha se movendo também. Ele já estava dentro da residência nesse momento, então os dois presenciaram essa bolinha se movendo sozinha no chão. Mas não acharam a batida, não
descobriram o que estava causando essas coisas estranhas e eles chegaram até a família e falaram: olha, infelizmente não podemos fazer nada, não tem nenhuma pessoa dentro da residência, tá segura a residência, porque não tem nenhuma pessoa física ali dentro, então não tem nada que a gente possa fazer. Beleza, e isso foi escrito no relatório deles, no relatório policial deles, eles falaram isso que eles presenciaram. Então, assim, por isso que esse foi um dos casos mais documentados, porque mais de 30 pessoas presenciaram algo sobrenatural dentro dessa residência. E aí vocês vão entender por que mais pessoas foram entrando. Beleza, então a família voltou, ficou alguns dias morando na casa, mas as coisas sobrenaturais continuavam acontecendo. Era tudo muito estranho e as meninas presenciavam mais coisas. Parece que esse fantasma estava muito ligado às meninas. Não se sabe se foi a Peg ou um dos vizinhos, mas um jornal muito famoso da época, e eu acredito que é até hoje muito famoso, o Daily Mirror, ficou sabendo deste caso e mandou uma equipe para ir até a residência para descobrir o que estava acontecendo. Entre a equipe que foi chamada para ir até a residência está o fotógrafo Morris. Ele fez a maioria das fotos mais tenebrosas lá da residência, foi ele que captou as imagens. E ele fala assim que mudou a vida dele. Essa reportagem mudou totalmente a vida dele, foi algo tudo muito estranho que acontecia ali. E ele virou praticamente o fotógrafo oficial deste caso. Bom, ele conta que assim que ele chegou junto com uma equipe, porque foi uma equipe também para filmar, ele estava fotografando, tinha repórter para poder entrevistar a família. E assim que eles chegaram, que ele entrou dentro da residência, aí as pessoas foram entrando dentro da sala para recebê-los. E aí ele foi entrando junto com a equipe, ele se posicionou num canto da sala onde ele tinha uma visão de todos que estavam ali, uma visão bem clara. E também para ficar uma visão ampla para ele tirando as fotos. Ele fala que assim que a Janet entrou na sala, coisas estranhas começaram a acontecer, objetos começaram a flutuar e na mesma hora um Lego, uma peça de Lego voou em sua direção e bateu no seu olho direito, mais ou menos entre a sobrancelha e o olho, sabe? E foi com tanta força que chegou a ficar inchado. E ele fala assim que na hora ele tinha uma visão do ambiente que ele viu que não foi ninguém jogou aquele objeto nele, simplesmente voou do nada e bateu nele como se algo estivesse tentando expulsá-los lá de dentro da residência. E ele estranhou muito porque na época, assim, no dia, ele não entendeu que poderia ter algo sendo ligado a Janet, mas ele percebeu que quando ela entrou, essas coisas estranhas aconteceu e esse Lego voou no olho dele. Então, assim, futuramente, mais pra frente, no decorrer com que as coisas vai acontecendo, ele percebe que a Janet é muito ligada em todo esse caso. Mas aí eu vou contando mais aprofundado pra vocês vão entendendo o motivo. Então, assim, ele estranhou, ficou muito assustado. E aí ele reportou tudo isso pro seu chefe na época, o diretor lá do Daily Mirror. E também uma coisa muito estranha aconteceu, porque os equipamentos de filmagem não funcionavam. No que entravam lá com os equipamentos de filmagem, do nada eles começavam a parar de funcionar, então eles não conseguiam captar vídeos. Então existia equipamento nessa época de vídeo, mas não funcionou, não se sabe o motivo, mas entrava dentro da casa, parava de funcionar. E isso foi até mesmo, na época teve até um documentário sobre isso. Então, assim, tá numa capa de jornal sobre isso, que os equipamentos não funcionaram quando entravam dentro da residência. Então, assim, não conseguiu ter nenhuma filmagem, gente. Filmagem sobre esse caso, vídeo, não se tem. A gente tem fotos e áudios. São as duas coisas que conseguiram captar deste caso inteiro. Então, o repórter George Fallows, percebendo que as coisas lá não era brincadeira, que algo muito sobrenatural estava acontecendo dentro da residência, ele colocou a Peg em contato com Maurice Gross. Ele era muito famoso na época, ele estudava atividades paranormais, ele participava de uma sociedade que estuda esses eventos. Então, assim, ele acompanhou todo o caso desde o início. E aqui é onde acontece algo que as pessoas não sabem, porque no filme Invocação do Mal 2, que é onde retrata essa história, coloca como se os Warren, casal Warren, tivesse
cuidado de todo esse caso, mas não, gente. Eles meio que penetraram esse caso, eles não foram convidados para esse caso. Na verdade, foi esse Gross, ele que fez todo o estudo do caso do início ao fim. E após um ano, mais ou menos, que ele estava estudando este caso, que aconteceu isso tudo, essas atividades aconteceram durante 18 meses. Então, assim, após um ano que estava acontecendo isso, era algo muito falado na mídia, muito famoso. Os Warren do nada chegaram na casa e resolveram fazer umas filmagens por conta própria. Então, assim, eles ficaram um dia somente na residência, então eles não foram responsáveis por este caso, tá? Então, deixar isso muito claro. Não foram convidados, entraram de penetra e filmaram somente durante um dia. Mas no filme colocaram eles como os protagonistas, mas não foram, beleza? Só pra gente entender em relação a isso. No dia 5 de setembro, a equipe de Maurice chegou até a residência. E quando chegou toda a sua equipe, era em torno de umas 10 pessoas mais ou menos. Foram muita gente que entrou, muitos repórteres entrou, saindo. Resumindo, em torno de 30 pessoas entraram e saíram dentro da residência e viram muitas coisas sobrenaturais. Mas assim, o Maurice e sua equipe chegou no dia 5 de setembro. E quando eles chegaram até a residência, parou as atividades sobrenaturais. Nada acontecia mais. E foi durante 3 dias. 3 dias sem nada acontecer. Até que no quarto dia, eles começaram a ouvir um barulho. O barulho que a mãe ouvia, que as pessoas ouviam, de algo batendo na parede. E esse barulho, eles perceberam que estava vindo lá do quarto das meninas, lá do quarto da Janet, sua irmã. E aí eles subiram as escadas, ele, mais uma equipe de repórteres, mais a sua equipe, um monte de gente, subiu as escadas, foi até o quarto das meninas. Quando eles abriram a porta, as meninas estavam dormindo, enquanto uma cadeira ao lado da cama de Janet estava flutuando. E quando eles chegaram lá, essa cadeira estava flutuando, né? E aí logo passou alguns segundos, a cadeira voltou ao normal e voltou a ficar no chão. Mas foi muito estranho, só que não deu tempo deles registrarem este momento, porque foi algo muito rápido e ninguém estava esperando, né? 2 dias mais tarde, após este acontecimento, esse caso ficou estampado no Daily Mirror, porque foi algo que chamou muita atenção. Aí ele deu entrevista junto com a Peg, eles deram entrevista das coisas que aconteciam dentro da casa. E nesse período ele já tinha presenciado mais coisas, além da cadeira levitando, ele presenciou a bolinha de gude se movendo também. Ele sentia diminuição da temperatura em alguns cantos da casa, ficava mais frio, e portas se abrindo e fechando sozinhas. Então eles já tinham presenciado essas coisas. E aí eles foram até o jornal, deram entrevistas falando sobre tudo isso que estava acontecendo, e ficou algo, tipo, mundialmente conhecido, ficou muito famoso na época, e todas as pessoas querendo saber o que estava acontecendo ali na casa, né? Então, assim, chamou muita atenção das pessoas, dos espectadores na época. E aí, após essas entrevistas, tudo, o caso ficou famoso, o Maurice percebeu que as pancadas poderiam se comunicar com ele. Então, George, com o tempo, né, ele resolveu fazer várias sessões para tentar descobrir qual entidade que estava ali dentro da casa, tentar comunicar com ela de alguma forma. E aí essa entidade começou a responder algumas coisas através da Janet. Uma voz saía pela boca da Janet. E assim, muitas pessoas na época ficaram céticas, achando que ela mesma estava inventando isso, ela mesma estava fazendo essa voz sozinha. Principalmente na época estava tipo uma fase de puberdade, onde tinha alteração de voz, então as pessoas achavam que era mentira. Só que o George fala que não, que tudo indica que era ela mesma, porque ficava horas falando. Essa voz, quando começava, ela não parava, ela não falava só alguns minutos e pronto. Não, falava durante horas. Então ele acredita que ela não conseguiria ficar horas fazendo essa voz sem prejudicar as suas cordas vocais. Então, assim, tudo indica que realmente era uma entidade falando através dela. E a Janet fala que sentia como se saísse do fundo da garganta dela algo muito estranho, meio que como se ela tivesse possuída na hora, que ela nem lembra de como que ela falava essas coisas, de como saía, e tinha vezes que ela estava somente lá parada, de vez que ela tá até meio que sorrindo e a voz saindo, ela nem movimentava a boca. E teve até uma vez que eles colocaram água dentro da boca dela e pediram para ela fechar a boca com a água dentro da boca para ver se era ela mesma que estava falando ou não.
E a voz continuava falando, ela com a boca cheia de água. A voz continuava falando, sem ela movimentar. Então, assim, era muito estranho. É como se essa voz saísse de trás dela. E aí essa voz falou, né? Contou algumas coisas. Tinha vezes que ela falava nada com nada, tinha vezes que falava algumas coisas. Mas nessas faladas, ela meio que soltou que já tinha morrido nessa casa. Mas não era sempre que eles conseguiam falar com a voz. Então, eles também comunicavam com essas entidades através de batidas. Uma batida significava sim, 2 batidas significava não. E aí, ele perguntou novamente para essa entidade com quantos anos que ele morreu lá na casa. E houve 53 batidas, significa que ele morreu com 53 anos, uma das entidades que habitava ali, naquela residência. Então, assim, eu vou aprofundar mais sobre as coisas que essa entidade falava, mas nisso ele começou meio que a conseguir se comunicar. E nisso, em novembro de 1977, o Maurício fazendo tantas perguntas, a entidade foi começando a ficar aborrecida, começou a ficar estressada, nervosa com ele. E ele percebeu que a entidade meio que tava brincando com ele. Ele pegou e virou e falou assim: "Você tá brincando comigo?" Porque o Maurício também ficou nervoso na hora com tudo isso. E aí a entidade pegou uma caixa de papelão, jogou nele e depois jogou uma almofada nele. Então, assim, muito assustador. O Maurício presenciou muita coisa lá na residência mesmo. E quando a Janet fala com essa voz, também tem áudios que foram gravados dessa voz. Eu vou colocar alguns segundinhos para vocês ouvirem. Então, assim, é muito estranho. É muito estranho. Rob, that's good. Come on. Shut up, Virgil. I'm 72 years old. I come from doing right, great job. Com todos esses acontecimentos, o Maurice conversou muito com a Janet e a Margaret, porque todos os eventos aconteciam muito no quarto das meninas ou quando elas estavam perto, sabe? Então eles perceberam que essas meninas de alguma forma estavam ligadas a essas entidades, a esses espíritos. Então elas confessaram que um dia antes de acontecer essas coisas paranormais na casa, elas brincaram com o tabuleiro de Ouija. E assim, dizem que muitas pessoas que brincam com esse tabuleiro, elas acabam despertando entidades. Então esse tabuleiro é extremamente perigoso. Ele, de alguma forma, conecta as pessoas com espíritos e provavelmente foi através deste tabuleiro que essas entidades começaram a habitar a residência, e é por isso que elas são muito ligadas a Janet e a Margaret, porque foram elas que brincaram, então elas que trouxeram e chamaram essas entidades para dentro da residência. E aí, muitos repórteres, muitos policiais, muitos vizinhos, pessoas em volta, entraram e saíram da residência por muito tempo, e eles não conseguiam fazer com que essas entidades parassem. E aí coisas muito perigosas começaram a acontecer, porque assim, gavetas começou a voar, do nada saíam e começava a voar pela casa, então poderia machucar, bater em alguém. As portas se fechando e abrindo, começou a ter alguns pontos, começou a ter focos de incêndio, então assim, muito perigoso. Poças de água que do nada aparecia, então uma pessoa poderia passar, escorregar, cair. Então assim, muitas coisas estranhas, sobrenaturais que aconteciam lá dentro e que começou a ficar muito perigoso. Então, assim, eles começaram a tentar de alguma forma fazer com que tudo isso parasse. E como eles descobriram que a Janet e a Margaret estavam ligadas, eles começaram a estudar muitas meninas para tentar de alguma forma fazer com que tudo isso parasse. E aí agora eu vou aprofundar para vocês as coisas que acontecia com a Janet, porque assim, acontecia mais coisas com ela do que com a sua irmã mais velha, a Margaret. Bom, a Janet, quando ela começava a falar essas vozes estranhas, muitas vezes ela entrava num transe. Então, assim, ela meio que era possuída, gente. Ela era possuída ali, né? Porque entrava num transe, pra mim ela era possuída. E aí, quando ela começava a falar com essa voz e entrava nesse transe dela, ela, muitas vezes, tinha atitudes muito violentas. E acabava que ela tinha uma força sobrenatural, assim, que não era uma força de uma garota de 11 anos. Ao ponto que um dos assistentes social que auxiliava lá durante esses transes dela era um ex-policial muito corpulento, forte. Ela chegou a conseguir derrubá-lo no chão, de tanto que ela ficava forte. E aí, às vezes, acontecia isso, ela corria e chocava a cabeça contra a parede.
E tudo isso acontecendo, ela chocando a cabeça contra a parede, a voz ficava falando através da garganta dela, amaldiçoando, praguejando, sabe? Isso tudo começou a ficar muito perigoso. Eles começaram a perceber que de alguma forma essa entidade estava muito ligada a Janet e estava tentando matá-la. Porque assim, uma das coisas que aconteceu foi, tem até umas fotos, vou colocar aqui para vocês visualizarem, umas fotos disso meio que acontecendo. Ela fala que ela estava dentro do quarto com a mãe dela e a cortina que era do lado da cama dela, do nada começou a se movimentar sozinha e começou a se enrolar e depois enrolou no pescoço da Janet, tentando asfixiá-la. Mas como a mãe estava dentro do quarto na hora, ela conseguiu socorrer a filha. E aí ela não se sufocou, mas ela percebeu que estava ficando muito perigoso, começou a ficar muito assustada, porque no início ela não se assustava tanto, porque acontecia coisas leves, mas quando começou a acontecer coisas mais pesadas com ela, ao ponto dela ficar se machucando, aí ela mesma confessa que começou a ter medo do que estava acontecendo. Mas inicialmente ela e a irmã levou tudo na brincadeira, elas achavam que era um fantasma bonzinho, algo assim, sabe? Meio que sem noção. Então assim, aconteceu isso. Além disso também, um dia, uma certa noite, eles deram um remédio, um tranquilizante para ela, para que ela dormisse. Bom, esse tranquilizante capota, eles deram uma dosagem meio alta para ela, então ela capotava, não tinha como ela conseguir manter acordada. Ela estava dormindo pesado. E aí eles deixaram ela lá no quarto e ficaram eles todos lá embaixo, lá na sala. E de repente eles ouviram um barulho muito forte de algo batendo em alguma coisa, lá no quarto da Janet. Então eles subiram correndo as escadas. No que eles abriram a porta, a Janet estava dormindo ainda, mas o seu corpo tinha sido jogado na penteadeira. Então assim, estava em cima da penteadeira, de alguma forma ela foi parar lá. Então provavelmente ela foi jogada pela entidade. E isso aconteceu durante 3 vezes na madrugada. Então, assim, muito assustador as coisas que aconteceram com ela e não tinha explicação, porque ela estava totalmente dopada, não tinha como ela mesma fazer isso com ela. E até mesmo quando eles chegavam no quarto, ela estava dormindo ainda, ela não tinha acordado com a batida ou com a pancada que ela levou, sabe? Então, muito, muito assustador mesmo. Também teve casos que eles já conseguiram, né, o fotógrafo Morris conseguiu fotografar um momento que ela estava sendo levitada por essa entidade, que essa entidade tirou ela da cama e meio que levitou ela no ar. Então, assim, tem um momento dela saindo da cama, subindo lá pra cima e depois descendo, sendo jogada no chão. Muitas pessoas não acreditam, depois eu vou falar mais detalhado sobre isso, mas só para vocês entenderem, muitas pessoas céticas na época diz que aquelas fotos, essa sequência de fotos dela levitando, o que aparenta é que ela está pulando da cama, que ela por conta própria pulou sozinha, então o que parece mesmo é que ela está pulando. Principalmente naquela época que a cama ela era de mola, então dava para você pular muito alto, porque como era de mola, você consegue ter um impulso. Então a impressão que eles têm é que ela estava pulando, que isso foi uma pegadinha dela com ele. Mas eles garantem que não, que ela foi realmente levitada neste momento. Além desses itens, né, só para detalhar, a voz que a Janet falava era uma voz masculina, muito estranha. Vocês vão ouvir no áudio, muito esquisita, e geralmente ela falava muitas coisas obscenas e se dizia ser de várias entidades. E um certo dia, essa voz, quando começou a falar, resolveu dizer que era uma única pessoa. Naquele momento, quem estava falando era uma única entidade, não era igual das outras vezes, que eram várias entidades. Neste momento específico, era uma única entidade. E ele resolveu falar como que ele morreu ali dentro da casa e o seu nome. Então essa voz disse se chamar Bill Weeks e que ele morreu lá naquela casa, que ele ficou cego e ele estava sentado no canto próximo, numa cadeira, próximo às escadas. Essa cadeira ainda estava dentro da residência, porque essa residência foi alugada com vários móveis do antigo morador. Então essa cadeira ainda estava lá. Então assim, ele diz que ele estava sentado nessa cadeira próximo às escadas, que ele estava cego e que ele deu uma hemorragia e veio a óbito. E essa história foi confirmada. Conseguiram achar o filho desse Bill Wilkes. Perguntou para ele se isso realmente aconteceu e ele afirmou que sim, que o pai dele morreu
sentado na cadeira próxima às escadas. E isso foi mais uma das provas que concretiza que o que estava acontecendo dentro da casa era algo sobrenatural, que a Janet realmente estava sendo atormentada por alguma entidade ou por várias entidades. Isso foi um dos itens que confirma tudo que estava acontecendo ali dentro daquela residência. Psiquiatras e doutores locais estudaram Janet porque, como ela tinha essa voz muito estranha que saía da garganta dela, eles resolveram fazer um exame chamado laringográficos para descartar as vozes que saíam de sua garganta. Não tinham sido fabricadas conscientemente por ela mesma. Então, através deste exame, foi constatado que não era ela fazendo essa voz, que essa voz era realmente algo sobrenatural. Então, assim, eles estudaram muito a Janet, tanto psiquiatra, psicólogos, fizeram exames na época justamente para tentar ver se essa voz que saía da garganta dela era algo inventado por ela ou não. Mas, cientificamente, tudo indica que não, que era algo realmente sobrenatural. E como finalizou todo este caso? Este caso durou em torno de 18 meses, então foi um período muito longo de tudo que estava acontecendo dentro da residência. E terminou o seguinte: como eles perceberam que muita coisa acontecia estava ligada a Janet, principalmente a Janet do que a Margaret, é mais a Janet, eles resolveram interná-la no hospital psiquiatra para poder fazer estudos nela, para ver se ela tinha algum problema físico, mental, alguma coisa que estivesse causando tudo isso. Mas durante essas 6 semanas que ela ficou internada, não constatou nada, não tinha nada normal nela. E lá também não aconteceu nada sobrenatural com ela. Lá ela, era uma criança normal de 11 anos de idade. E a Janet também acredita que, além dela ter saído da residência, pode também ter ajudado com que as coisas acalmassem lá dentro da casa e também parasse de atormentá-la. Um padre também foi até a residência em 1978 e fez umas sessões de orações, tudo. Então, provavelmente o exorcismo que ele fez lá dentro da residência acalmou as entidades e parou praticamente com tudo. Algumas fontes dizem que ainda após essas orações que foi feita dentro da residência, de vez em quando ouvia umas batidas ainda, mas não aconteceu mais nada sobrenatural, nada muito pesado, só umas batidas aqui e ali, mas graças a Deus mais nada. A família permaneceu ainda morando na casa. A mãe da Janet morreu lá dentro daquela casa, então assim, ela viveu lá até o dia que ela morreu, então elas continuaram vivendo lá na residência. Mas e aí, galera? Será que era realmente um poltergeist que estava ali? O que é poltergeist, para vocês entenderem melhor? Polter vem da palavra alemão, que significa barulho, barulhento, e geist, fantasma. Então, quando falaram poltergeist em Enfield, fantasma barulhento, basicamente é isso. Mas então, será que é tudo verdade ou não? Bom, gente, o que aconteceu? Por que muitas pessoas, principalmente na época e até hoje em dia, acreditam que foi tudo mentira? Porque, assim, eles pegaram, sim, a Janet mais a Margaret tentando fazer alguns truques por conta próprias. Então, eles pegaram algumas filmagens delas tentando... Filmagem não, fotos, né? Pegaram elas no susto também, pessoalmente. Elas tentando amassar umas colheres, umas barras de ferro. Então, chegou a pegar uns truquezinhos das meninas. Mas como é muita coisa que aconteceu, que eles presenciaram, eles sabem que não é truque, igual a cadeira levitando, elas dormindo. Então eles sabem que não foram elas. Mas como pegaram elas fazendo alguns truques, muitas pessoas na época começou a não acreditar nessa história e começou a achar que tudo isso foi para chamar atenção. Só que a Janet, durante umas entrevistas que ela deu até uns anos atrás, a última entrevista dela, ela disse que ela e a irmã dela tentaram sim, em alguns momentos, fazer um truquezinhos, brincar com eles, porque como elas eram crianças, elas resolveram fazer algumas pegadinhas por conta própria. Mas ela afirma que todas as vezes que ela tentou fazer essas pegadinhas, elas foram descobertas na mesma hora. Então, eles sempre pegaram elas no susto e durante tudo que foi documentado, todos os eventos que aconteceu dentro da casa, que no máximo 2% só, que foi pegadinhas dela e da Margaret, que as outras coisas que aconteceu foi realmente real. Realmente aconteceu de verdade, não foram elas inventando ou tentando fazer as coisas. De uma certa maneira eu até acredito, porque, não sei, gente, ela mesma se jogar, tentar se enforcar,
bater nela mesma, eu acho que é meio que masoquismo, eu não sei se ela faria isso consigo mesma. E também a questão da bolinha de gude andando sozinha, como é que explica? Cadeira movimentando sozinha, cadeira levitando, não tinha como ser as meninas. Mas assim, cada um com a sua própria opinião, mas é muito estranho todo esse caso, assim, é muito estranho. A outra coisa que eles falam é a questão das imagens delas pulando na cama, que eu já falei, né, anteriormente, que muitos acreditam que ela fez foi pular e não que esteja levitando. Só que eu acho estranho porque em alguma das fotos dá pra ver que a Margaret fica meio assustada, como se ela realmente estivesse com medo, mas aí não sei dizer. Outra coisa também falam é porque assim, ficava uma câmera fotográfica tirando fotos o tempo todo das meninas. Eu acho que era por movimento, quando acontecia algum movimento no quarto, aí disparava a foto. Então assim, algumas fotos que foram registradas, não tinha uma pessoa lá batendo a foto, era fotos automáticas que pegava ali, então muitas coisas aconteciam lá dentro do quarto das meninas sem nenhum adulto por perto presenciando aquilo tudo. Então é outro ponto que deixa as pessoas em dúvida, que poderia ser que as meninas estivessem aprontando alguma coisa, inventando para chamar a atenção. Muitos acreditam na época que a família fez isso para ganhar dinheiro, mas tem um porém, gente, eles não ganharam nenhum dinheiro na época. Não sei se depois, com Invocação do Mal 2, a família chegou a receber algum dinheiro. Mas na época em si, quando tudo aconteceu durante esse 1 ano e meio que aconteceu tudo isso, a família não ganhou 1 centavo. A família não ganhou nenhum dinheiro. E até mesmo que a Peggy sempre falou que gostava muito da casa. Apesar de tudo isso estar acontecendo, ela queria que as entidades parassem de fazer essas coisas. Mas ela não queria se mudar daquela casa, porque ela gostava muito de viver lá. E lá ela ficou, ela morou lá durante a vida toda até ela morrer. Então assim, se fosse para chamar atenção, para ganhar uma casa nova, que muitas pessoas começam a falar que ela queria uma casa melhor, queria uma casa nova, se fosse por conta disso, eles tinham mudado de casa. Mas não, eles preferiram manter lá, eles quiseram continuar morando lá e não ganharam nenhum dinheiro, continuaram tendo uma vida humilde, assim, classe média mais ou menos. Então, bom, eu acredito que não, na época não deve ter sido com o intuito de ganhar dinheiro. Se foi, não deu certo. Não deu certo porque a família não ganhou nada com essa história toda. Outra coisa que foi levantada na época é que Jeanette poderia ter a síndrome de Tourette. Por conta dessa síndrome que ela às vezes falava muitas coisas obscenas, xingava muito e fazia essa voz grossa. Só que, como eu disse, o Maurício não acredita nisso porque ela ficava em torno de 2, 3 horas falando essa voz. Então ele acha que não é possível. Se fosse essa síndrome, ela falaria tipo alguns minutos, por pouco tempo, não durante 3 horas seguidas, entendeu? E também foi feito todos aqueles exames psicológicos, psiquiatras, para ver se ela tinha alguma coisa mental e deu tudo negativo. Então ele mesmo não acredita que tenha sido isso, que ela tenha inventado essa voz. Então aparentemente parece ter sido tudo real. Então, pessoal, o fantasma de Enfield é algo que foi muito bem documentado, tem muita coisa documentada sobre os acontecimentos durante a casa, mas também trouxe muitas controvérsias, se tudo aquilo foi inventado, foi tudo uma armação, ou se foi tudo verdade, e até hoje a gente não tem respostas em relação a isso. Eu acredito que cada um acredita no que quer. Tem pessoas que acreditam que tudo aquilo aconteceu de verdade, apesar das pegadinhas das meninas, mas tudo aquilo aconteceu. E tem pessoas que acreditam que foi tudo armação. Então, assim, não se sabe ao certo se é ou não é, não tem como ter certeza, porque a família afirma que foi tudo verdade. Então, assim, a gente tem a palavra das pessoas. E todas as pessoas que presenciou todos aqueles eventos sobrenaturais, todos afirmam que era tudo verdadeiro, que o que eles presenciaram realmente aconteceu, não foi armação, não foi truque. Mas e aí? Me diz a opinião de vocês. Vocês acreditam que tudo aquilo foi verdade mesmo? Ou de um certo ponto foi verdade, mas teve alguns truquezinhos envolvidos também? O que vocês acham dessa história? Eu particularmente acredito que pode sim, eu acredito que algumas coisas aconteceu de verdade, até mesmo porque as meninas brincaram com o tabuleiro, então elas chamaram espíritos malignos lá para dentro da residência, então eu acredito que pode sim, até um certo ponto, ter sido verdadeiro, ter sido verdade, mas também que as meninas podem ter feito muitas pegadinhas, isso eu não descarto.
quarto, principalmente por conta da idade dela, sabe? Então, assim, eu acredito no meio termo, né? Um pouco é verdade, um pouco é mentira. Mas aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você acredita mesmo, se aconteceu, se não aconteceu. Escreve aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso. E também deixa aqui o que você gostaria que eu trouxesse para a próxima quarta-feira sombria, beleza? Então, se você é novo no canal, já se inscreva aqui, ative o sininho, deixe o seu like e até a próxima.